Um coveiro encontra uma mala cheia de dinheiro enterrada em um cemitério. Mas quando decide guardá-la, ele desencadeia uma cadeia de segredos, corrupção e um confronto mortal que mudará sua vida para sempre. Até onde ele irá? Sobreviver e expor a verdade? O som metálico da pá batendo na terra molhada quebrou o silêncio do cemitério. Jorge, com gotas de suor na testa, trabalhava sob a luz fraca da lua. Foi uma noite fria e solitária, como todas as outras. O empresário falecido dias antes ia ser enterrado de madrugada, e Jorge, o coveiro da cidade, costumava preparar tudo sem companhia nem pressa. Mas aquela noite foi diferente. Ao cavar o buraco, sua pá colidiu com algo duro, diferente das rochas que normalmente se escondiam sob o solo. Ele se agachou, curioso, e começou a cavar com as mãos. O que encontrou o deixou sem fôlego. Uma velha mala de couro, suja e desgastada pelos anos. Ele o abriu com as mãos trêmulas e seus olhos brilharam ao descobrir maços de notas cuidadosamente embaladas. Era mais dinheiro do que ele jamais vira em sua vida. Por alguns momentos ficou paralisado, sem entender como algo assim havia ido parar enterrado num canto esquecido do cemitério. Mas a tentação foi mais forte. Ele olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava olhando, e decidiu levá-lo para sua pequena cabana. Ao chegar, bateu a porta e enfiou a mala debaixo da cama. Seu coração batia forte, dividido entre a euforia e o medo. Ele sentou-se na beira da cama, observando as sombras dançantes projetadas pelas velas nas paredes. Ele não pôde deixar de pensar no que essa fortuna poderia significar. Uma saída para sua vida monótona e privada. Mas um peso estranho começou a se acumular em seu peito, como se algo ou alguém o estivesse observando. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, barulhos estranhos começaram a vir do cemitério. Os galhos rangeram, como se alguém caminhasse entre os túmulos. O vento trazia consigo um murmúrio que parecia formar palavras, embora Jorge não as conseguisse compreender. Tentou convencer-se de que era a sua imaginação, que o cansaço lhe pregava peças, mas cada vez que fechava os olhos, a imagem da mala voltava à sua mente, acompanhada de uma sensação de inquietação que não podia ignorar. Quando finalmente saiu da cama, olhou pela janela em direção ao cemitério. Entre as lápides, ele pensou ter divisado uma figura escura que desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Naquela noite, no cemitério não havia apenas sepulturas, mas também segredos que começavam a ser descobertos. E Jorge, sem saber, deu o primeiro passo para algo que mudaria a sua vida para sempre. Dawn trouxe consigo uma calma enganosa. Jorge acordou depois de uma noite agitada, sentindo como se algo escuro pairasse sobre ele. Sua humilde cabana parecia mais claustrofóbica do que nunca, com a mala escondida debaixo da cama. Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. Cada barulho, cada rangido das velhas tábuas do piso fazia sua cabeça girar em estado de choque. O peso do segredo que ele carregava agora era maior do que ele previra. Ele tentou continuar o dia normalmente, mas suas mãos trêmulas traíam seu nervosismo. Enquanto preparava o café, seu olhar se desviava para o canto onde havia escondido o dinheiro. E se alguém já souber? Ele murmurou para si mesmo. A paranoia estava começando a consumi-lo. Ele decidiu que era melhor manter a discrição, mas isso não seria tão fácil quanto ele pensava. A vários quilômetros do cemitério, na pequena redação de um jornal local, Mariana escrutinava documentos com um olhar atento. O jovem jornalista havia recebido uma denúncia sobre um desvio multimilionário no gabinete do prefeito. Os recursos que faltavam destinavam-se a obras públicas, mas nunca chegaram ao destino. Mariana, conhecida por sua determinação e faro para a corrupção, suspeitava que o prefeito Antônio tivesse algo a ver com isso. O falecido empresário poderia ter sido uma peça fundamental. Pensou enquanto organizava suas anotações. Havia rumores de que o homem era o principal empreiteiro do governo local e sua morte repentina levantou muitas questões. Mariana decidiu que o cemitério seria o local ideal para iniciar sua investigação, mas não fazia ideia de que ali encontraria muito mais do que sepulturas. Enquanto isso, Jorge lutava com a consciência. Procurou se concentrar nas tarefas diárias.
limpar lápides, cortar grama morta e fazer pequenos reparos no terreno. No entanto, cada vez que via uma lápide, não conseguia deixar de pensar na mala e no que poderia significar se alguém a encontrasse. "O que vou fazer com todo esse dinheiro?" ele se perguntava repetidamente. A resposta parecia mais complicada a cada hora que passava. À noite, sentado em sua cabine, Jorge abriu mais uma vez a mala. O brilho das notas sob a luz das velas o hipnotizava, mas também o perturbava. Ele pensou em usar parte desse dinheiro para consertar sua vida, comprar roupas novas, melhorar sua casa, quem sabe até sair da cidade. Mas a sombra da culpa o seguiu de perto. Era como se o próprio cemitério o estivesse observando, esperando que cometesse um erro. Enquanto ele lutava em silêncio, Mariana já preparava a primeira visita ao cemitério. Havia algo na ligação entre o empresário e os fundos desaparecidos que não a deixava em paz. Embora ela ainda não soubesse, seus passos logo cruzariam os de Jorge e sua investigação começaria a descobrir mais do que havia planejado. A noite caiu novamente e os sons estranhos no cemitério voltaram. Um lembrete de que segredos enterrados nunca foram enterrados. Eles permanecem escondidos por muito tempo. Jorge caminhava pelas ruas empoeiradas da cidade com uma sacola debaixo do braço. No seu interior havia novas ferramentas, algo que não passou despercebido aos vizinhos. "Onde você conseguiu o dinheiro para isso?" Dona Clara murmurou da vitrine de sua loja, observando-o com olhos curiosos. Jorge, porém, manteve os olhos baixos, tentando passar despercebido. Ele havia gasto uma pequena parte do dinheiro, mas cada gasto parecia uma confissão pública. Enquanto isso, Antônio, o prefeito, permanecia em seu gabinete com o rosto tenso. À sua frente, um assistente leu em voz alta os resultados de uma auditoria. Faltavam milhões de fundos públicos. Antônio cerrou os punhos. Ele sabia perfeitamente quem teve acesso a esse dinheiro, mas o falecido empresário não estava em condições de responder às perguntas. "Se alguém encontrar esse dinheiro, poderemos ter problemas", disse ele em tom sério. Ele olhou pela janela, enquanto sua mente já calculava possíveis movimentos. Rumores começaram a se espalhar pela cidade. Jorge não costumava comprar coisas novas. Seu estilo de vida humilde era conhecido por todos. Ao ser visto com ferramentas de alta qualidade, as especulações não demoraram a aparecer. Alguns pensaram que ele havia recebido uma herança, outros que ele estava envolvido em algo obscuro. Para Jorge, o clima estava ficando cada vez mais pesado. Os olhares o seguiram como sombras, cheios de suspeitas. No meio de tudo isso, Mariana chegou ao cemitério com um caderno na mão. Suas investigações a levaram até lá em busca de informações sobre o empresário falecido. Mas logo sua atenção se concentrou em Jorge. Havia algo no comportamento dele que chamou a atenção dela. Ele trabalhava em silêncio, evitando qualquer contato visual, como se carregasse um peso invisível. "Você trabalha daqui há muito tempo?" Mariana perguntou, aproximando-se dele. Jorge, surpreso, levantou-se rapidamente, deixando cair uma ferramenta. "Sim, muitos anos", ele respondeu com uma voz monótona. O jornalista sorriu, mas não por gentileza. Seu instinto lhe dizia que Jorge tinha algo a esconder, embora ela não tivesse certeza do que. Antônio, por sua vez, decidiu enviar um de seus homens de confiança ao cemitério. "Quero que você fique atento a tudo o que acontece lá. Alguém sabe de alguma coisa", ele ordenou com firmeza. Ele sabia que aquele lugar poderia ser a chave para resolver o mistério do dinheiro desaparecido, e não estava disposto a deixar pontas soltas. Naquela noite, Jorge sentou-se à janela da sua cabana, sentindo as paredes fecharem-se à sua volta. Sua pequena despesa desencadeou uma cadeia de suspeitas que o sufocou. Lá fora, o vento soprava forte e, entre o farfalhar dos ramos, Jorge julgou ouvir outra coisa. O eco de passos, como se alguém o estivesse a observar. Na cidade, Mariana revisou suas anotações. "Há algo naquele homem", pensou ele. Para Jorge, a noite não seria tranquila. Os olhos que o observavam eram mais numerosos do que ele imaginava. O vento gelado entrava furtivamente pelas frestas da cabana de Jorge e fazia farfalhar cada canto. Ele passou o dia inteiro sentindo a pressão dos olhares das pessoas e, ao cair da noite, tudo o que queria era esquecer. Mas o cemitério não lhe deu trégua.
Quando fechava os olhos, imagens de dinheiro e sepulturas enterradas o assombravam. Um barulho o acordou de repente. Era um farfalhar, suave, mas inconfundível, como se alguém estivesse andando sobre folhas secas perto da janela dela. Ele se levantou imediatamente, com o coração batendo forte. Ele olhou para fora, mas tudo estava escuro. No entanto, algo não estava certo. Abriu a porta lentamente com uma lanterna na mão e caminhou em direção ao cemitério. Enquanto caminhava, cada passo parecia amplificar sua ansiedade. Ao longe, entre as lápides, viu algo que o fez parar. A terra ao lado do local onde enterrou a mala estava intacta. Alguém esteve lá. Seu sangue gelou. Eles encontraram o dinheiro. Ele se apressou em verificar, cavando com as próprias mãos até que seus dedos tocaram o couro áspero da mala. Estava intacto. Apesar do alívio momentâneo, Jorge sabia que não poderia ficar ali. Eu a devolveria ao cemitério, mas não ao mesmo lugar. Ele passou o resto da noite procurando um novo esconderijo. Finalmente decidiu escondê-lo perto de uma antiga cripta abandonada, onde ninguém ousaria se aproximar. Mas mesmo ali, ao cobrir a mala com terra, sentiu como se alguém o estivesse observando das sombras. Ele terminou sua tarefa e voltou para sua cabine, com o corpo exausto e os nervos destruídos. No dia seguinte, Mariana chegou ao cemitério. Ele vestia um casaco grosso e carregava um gravador. Ele não sabia exatamente o que estava procurando, mas algo no lugar lhe dizia que havia mais do que aparentava. Encontrou Jorge trabalhando junto a uma lápide, limpando-a com uma delicadeza incomum. Ele decidiu ir para lá. "Aconteceu alguma coisa estranha aqui?" ela perguntou pegando seu gravador. Jorge ergueu os olhos, claramente desconfiado. "Nada fora do comum", respondeu ele secamente, voltando ao trabalho. Mariana inclinou a cabeça, percebendo a tensão dele. Deve ser um lugar solitário. Passar tanto tempo entre túmulos. Jorge não respondeu. Seu silêncio só aumentou as suspeitas do jornalista. Naquela mesma noite, enquanto Jorge tentava dormir, os sons voltaram. Estavam mais claros agora. Passos parando perto da janela. Sussurros misturados ao vento. Ele se levantou com o coração na garganta, mas não se atreveu a olhar. Lá fora, as sombras pareciam se mover, como se o cemitério estivesse vivo. Jorge sabia que não poderia continuar assim. O dinheiro, embora bem escondido, parecia ter uma maldição que o acompanhava. Na escuridão de sua cabine, ele tomou uma decisão. Tinha que se livrar daquela mala antes que fosse tarde demais. Mas as perguntas que o atormentavam permaneciam sem resposta. Quem a enterrou e por que ele agora se sentia vigiado? O cemitério estava mais silencioso que o normal, mas Jorge sabia que não estava sozinho. Da janela de sua cabana, ele viu duas figuras movendo-se entre os túmulos com lanternas. Raios de luz dançavam entre as lápides, iluminando brevemente os rostos tensos. Eram homens enviados por Antônio, o prefeito. Jorge os reconheceu. Eles não eram estranhos na aldeia, conhecidos por seus métodos pouco sutis de resolver problemas. Jorge apagou as luzes de sua cabine, tentando passar despercebido. Com o coração acelerado, ele se aproximou de uma fenda para espiar. Os homens inspecionavam o terreno onde ele havia enterrado a mala. Eles estão procurando por algo, mas como eles sabem, ele decidiu não se mover nem fazer barulho. Se fosse descoberto, não teria como explicar sua relação com o dinheiro. Naquela noite, a cabana tornou-se uma prisão de medo e suspeita. Enquanto isso, Mariana continuava com sua pesquisa. Ele revisou documentos e conduziu entrevistas na cidade, e uma conexão começou a se formar em sua mente. Os fundos desaparecidos da prefeitura, o empresário falecido e, agora, o comportamento do suspeito. A estranha história do coveiro. Algo estava juntando as peças, mas ele ainda não conseguia entendê-las. Ele decidiu voltar para o cemitério naquela noite, na esperança de encontrar mais pistas. Jorge sabia que não poderia continuar assim. Cada noite trazia novos ruídos, novas sombras e uma crescente sensação de perigo. Ele havia cometido um erro ao pegar aquela mala, mas já era tarde para se livrar dela sem levantar suspeitas. Ele não poderia enterrá-la novamente sem correr o risco de ser visto, e também não poderia deixá-la na cabana. Com o passar das horas, ele ouviu um barulho diferente. O motor de um carro se aproximando. Desta vez foi Mariana. A jornalista estacionou perto da entrada e, com a lanterna na mão,
Começou a caminhar entre as lápides. Jorge a observava de longe, escondido entre as árvores. O que ele está fazendo aqui a esta hora? Pensou, com seu instinto de autopreservação à flor da pele. Ele a viu parar perto da cripta abandonada, o novo esconderijo da mala. Seu coração pulou uma batida. Ele não consegue encontrar... Mariana, porém, não fazia ideia da existência da mala. Ela estava focada em registrar detalhes sobre o empresário enterrado ali. Mas algo no ar a preocupava. Ela sentiu que havia mais naquele cemitério do que ela podia ver. Sem perceber, sua presença aumentou a paranoia de Jorge, que observava cada movimento seu nas sombras. Naquela noite, ambos partiram sem respostas claras, mas com uma certeza comum. O cemitério guardava segredos e as verdades escondidas logo viriam à tona. Mariana voltou ao cemitério de madrugada, decidida a investigar mais a fundo. Havia algo naquele lugar que não combinava. A inquietação de Jorge, os homens que ele vira espreitando na noite e o estranho silêncio que parecia envolver tudo. Ela caminhou lentamente entre as lápides, com o gravador ligado, na esperança de captar algum detalhe que a ajudasse a juntar as peças. Jorge, por sua vez, passou a noite acordado. Os ruídos, as sombras e a sensação de estar sendo observado se intensificaram. Agora, enquanto trabalhava, seus movimentos eram erráticos e desajeitados. A culpa o consumiu, mas também o medo. O que aconteceria se outra pessoa encontrasse a mala? Num momento de desespero, ele tomou uma decisão arriscada. Naquela mesma tarde, ele planejou devolver parte do dinheiro anonimamente, na esperança de que isso desviasse as suspeitas que sentia crescerem ao seu redor. Enquanto isso, Mariana inspecionava a cripta abandonada. Lá ele encontrou algo que não esperava: pequenas marcas no chão, como se alguém tivesse cavado recentemente. Seu coração estava batendo mais rápido. Ele pegou sua câmera e tirou fotos. Embora não houvesse nenhuma evidência concreta, sua intuição lhe dizia que o cemitério escondia algo importante. Ele decidiu confrontar Jorge diretamente. Mariana o encontrou mais tarde limpando silenciosamente uma lápide. "Você notou algo estranho ultimamente?" Ele perguntou com o gravador pronto. Jorge ergueu os olhos, visivelmente nervoso. "Estranho? Não, nada que eu saiba", ele respondeu, evitando contato visual. Mariana não se convenceu. A tensão no rosto de Jorge era evidente, mas ele decidiu não pressioná-lo ainda mais, pelo menos por enquanto. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde as respostas viriam à tona. Naquela noite, Jorge saiu de sua cabana com um pequeno pacote embrulhado em pano, uma parte do dinheiro. Ele caminhou até a praça da cidade e deixou-a em frente à igreja, confiante de que ninguém a veria. Quando voltou, sentiu um leve alívio, mas esse alívio durou pouco. Na manhã seguinte, a notícia do misterioso pacote anônimo se espalhou por toda a cidade. Em vez de afastar as suspeitas, despertou o interesse de todos, inclusive de Antônio, que se convenceu de que alguém do cemitério estava envolvido. Enquanto isso, Mariana revisava suas anotações e fotografias. Ele havia encontrado pistas que indicavam que Jorge poderia estar relacionado a algo maior, mas também começava a ter dúvidas. Sua aparência e comportamento não eram os de um criminoso, mas os de um homem preso em uma situação que não conseguia controlar. Ele decidiu investigar mais sobre Antônio e sua relação com o empresário falecido. Enquanto isso, Jorge voltou à sua rotina no cemitério, tentando evitar os olhares curiosos dos vizinhos. No entanto, cada passo que dava o fazia se sentir mais encurralado. A mala ainda pesava insuportavelmente e agora, com os homens de Mariana e Antônio por perto, ele sabia que estava no centro de algo que estava fora de seu controle. O som de passos firmes ecoou no cemitério. Jorge levantou a cabeça e viu Antônio caminhando em sua direção. O prefeito, com seu terno perfeitamente passado, entrou em confronto com a desolação do local. No entanto, ele não estava sozinho. Ele estava acompanhado por 2 homens corpulentos, e seus rostos sérios deixavam claro que não haviam chegado por acaso. Jorge sentia o ar ficar mais pesado a cada passo que davam. "Jorge", disse Antônio com um sorriso astuto, "temos que conversar." Jorge engoliu em seco, tentando manter a calma. "Claro, senhor prefeito. Em que posso ajudá-lo?" Antônio o observou em silêncio por um momento, avaliando cada movimento seu.
Ouvi rumores, Jorge. Rumores sobre algo muito valioso enterrados aqui. E, bem, você passa mais tempo aqui do que qualquer outra pessoa. Tenho certeza que você sabe de alguma coisa. Jorge balançou a cabeça rapidamente, sentindo o suor escorrendo pelas costas. Eu não sei do que você está falando, senhor. Isto é apenas um cemitério, nada mais. Antônio riu baixinho, mas seu olhar permaneceu frio. Espero que você esteja falando a verdade, Jorge. Porque se eu descobrir que ele sabe de alguma coisa e ele não me contar, bem, as coisas podem ficar complicadas para ele. As palavras do prefeito foram uma ameaça velada e Jorge sabia disso. Mais tarde, enquanto limpava as lápides, Jorge percebeu que os homens de Antônio não tinham partido. Eles estavam vasculhando os túmulos, aparentemente procurando por alguma coisa. A pressão era insuportável. Eu senti como se cada movimento que eu fizesse estivesse sendo observado. Naquela noite, ele decidiu voltar à cripta para verificar se a mala ainda estava lá. Enquanto se movia pelas sombras, um pensamento o atormentava. Por quanto tempo mais ele conseguiria manter esse segredo? Enquanto isso, Mariana também sentia que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Ele havia encontrado evidências que ligavam Antônio ao empresário falecido e ao dinheiro desaparecido. Mas a sua investigação levava-a de volta ao cemitério, onde tudo parecia estar ligado. Ao chegar, encontrou Jorge em frente à cripta, com o rosto sombrio. "O que você está fazendo aqui a esta hora?" Mariana perguntou, aproximando-se com cautela. Jorge se assustou, mas não respondeu imediatamente. Depois de alguns segundos de silêncio, ele finalmente disse: "Estou preso, sabe? Há coisas que não entendo, mas não posso ignorá-las." Mariana viu algo no olhar dele, um peso que o esmagou. Ela decidiu não pressioná-lo ainda mais. Em vez disso, ele ofereceu algo inesperado. "Talvez eu possa ajudá-lo, mas você precisa confiar em mim." Jorge não tinha certeza se poderia confiar nela, mas também sabia que não poderia enfrentar Antônio sozinho. Naquela noite, na cabana de Jorge, começaram a trocar informações. Mariana contou a ele sobre o desfalque e como Antônio estava envolvido. Jorge, embora não tenha confessado a existência da mala, sugeriu ter encontrado algo que o colocou em perigo. Ambos sabiam que enfrentar Antônio seria arriscado, mas estavam chegando a um ponto em que não tinham outra escolha. A lua iluminava fracamente o cemitério, enquanto Mariana revisava mentalmente as anotações que acumulara sobre Antônio. Cada detalhe reforçava sua teoria. O prefeito havia desviado recursos da cidade, usando o falecido empresário como intermediário. Mas ainda faltava algo crucial: provas fortes para desmascará-lo. Sentada em frente à cabana de Jorge, ela observava o coveiro com desconfiança. Havia algo que ele não disse. "Precisamos de um plano", disse Mariana finalmente, quebrando o silêncio. Jorge, que estava sentado com as mãos entrelaçadas, suspirou profundamente. "Antônio não vai parar até encontrar o que procura", ele murmurou. O jornalista olhou para ele atentamente. "E se o desmascararmos? Usamos o que você procura para atraí-lo. Poderia ser nossa única chance." Jorge ergueu os olhos com os olhos cheios de dúvidas. Eu sabia que Mariana estava sugerindo usar a mala como isca. Embora estivesse apavorado com a ideia, ele também sentiu que não poderia mais se esconder. "Se fizermos isso, não haverá como voltar atrás", alertou. Mariana assentiu. "Eu sei, mas é a única maneira de impedir." Naquela mesma noite, os dois começaram a traçar um plano. Jorge, valendo-se do seu conhecimento do cemitério, propôs um local específico para a emboscada: a cripta abandonada. Lá eles poderiam manipular o terreno a seu favor, fazendo com que Antônio ficasse preso. Mariana ficaria encarregada de registrar tudo com sua câmera, buscando captar uma confissão ou um ato que o incriminasse diretamente. O plano era arriscado, mas Jorge sabia que não poderia continuar vivendo com aquele peso nos ombros. Naquela mesma noite, desenterraram a mala e a colocaram em local visível dentro da cripta. Enquanto trabalhavam, o vento soprava forte e os sons familiares do cemitério pareciam segui-los. Jorge não pôde deixar de olhar por cima do ombro, sentindo como se algo mais os estivesse observando. "Você tem certeza disso?" Mariana perguntou enquanto colocava sua câmera em um canto estratégico.
Jorge assentiu, embora a sua expressão refletisse um claro conflito interno. Se isso falhar, estamos perdidos, ele murmurou. Ao amanhecer, rumores sobre o misterioso pacote anônimo na igreja continuaram a crescer na cidade. Antônio, enfurecido, redobrou seus esforços para encontrar-o. Ao receber um bilhete anônimo, direcionando-o ao cemitério naquela mesma noite, ele não hesitou em aceitar o convite. Se alguém pensa que pode zombar de mim, terá uma surpresa, pensou ele enquanto reunia seus homens para a reunião. Jorge e Mariana esperaram em silêncio dentro da cripta, os corações batendo em uníssono. Quando as lanternas começaram a iluminar a entrada, os dois se prepararam para o que estava por vir. Este é o momento, sussurrou Mariana, ajustando a câmera. Jorge, armado apenas com uma pá, respirou fundo. Os passos se aproximaram e a figura de Antônio emergiu das sombras. Era isso que eu procurava, disse Jorge em voz alta, atraindo a atenção do prefeito. Tudo estava pronto para que a verdade enterrada finalmente viesse à luz. A chuva caía num murmúrio suave, mas constante, envolvendo o cemitério numa atmosfera ainda mais sombria. Jorge e Mariana esconderam-se atrás de uma lápide perto da cripta, com os corpos tensos e alertas. Ao longe, as lanternas de Antônio e seus homens cortavam a escuridão como lâminas, avançando lentamente em direção à armadilha que haviam preparado. Antônio, protegido por um guarda-chuva preto, liderava o grupo com um sorriso satisfeito. Eles estão aqui, eu sei, ele murmurou, enquanto seus olhos examinavam todos os cantos do cemitério. Seus dois homens armados avançaram silenciosamente, cobrindo cada flanco. Quando chegaram à entrada da cripta, Antônio ergueu a mão, sinalizando para que parassem. Lá estava, a mala no centro da cripta, aberta e revelando os maços de notas cuidadosamente arrumados. Eu sabia que ele apareceria mais cedo ou mais tarde, disse Antônio em voz alta, com um tom cheio de triunfo. Quando um de seus homens se aproximou para inspecionar a mala, Mariana ajustou a câmera, certificando-se de capturar cada detalhe. Jorge, com os nervos à flor da pele, segurava com força a pá, preparado para qualquer eventualidade. De repente, o homem que verificava a mala gritou: "Está vazia!" Antônio se virou e sua expressão passou de triunfo para raiva. "Que tipo de piada é essa?" Ele rugiu, sua voz ecoando pela cripta. Foi aí que Jorge saiu das sombras. "Você estava procurando isso, Antônio?" disse Jorge, segurando um maço de notas na mão. Mariana, ainda escondida, registrou cada segundo. Antônio avançou em sua direção com passos firmes, ignorando a chuva que encharcava seu traje. "Eu sabia que era você", disse ele com um sorriso venenoso. "Sempre soube que os coveiros escondiam mais segredos do que deixavam transparecer. E você sempre escondeu algo pior", respondeu Jorge com voz trêmula, mas firme. Antônio parou, surpreso com a audácia do coveiro. "Cuidado com o que você diz, Jorge. Você não quer se meter em problemas que não pode controlar." Jorge deu um passo para trás, com a respiração acelerada. "Os problemas já me encontraram, mas não vou permitir que continuem destruindo esta cidade." Enquanto ele falava, Mariana continuou gravando, focando a câmera no rosto do prefeito. Antônio riu. "E o que eles vão fazer? Enterrar-me como fazem com os mortos?" Naquele momento, um dos homens de Antônio viu o brilho da câmera de Mariana. "Tem alguém aí?" ele gritou, apontando para as sombras. Mariana, sem outra opção, saiu do esconderijo, com a câmera ainda gravando. Antônio olhou para ela, seu sorriso desaparecendo. Mariana, sempre metendo o nariz onde não deve. A tensão foi quebrada quando Jorge jogou um maço de notas no chão, deixando que o vento e a chuva as espalhassem. "Isso é tudo seu, certo? O dinheiro que você roubou da cidade." Antônio, num acesso de raiva, investiu contra Jorge, mas ele reagiu rapidamente, usando a pá para bloquear o ataque. A luta que se seguiu foi caótica. Jorge, movido pela adrenalina, utilizou suas ferramentas de trabalho para se defender, enquanto os homens de Antônio tentavam cercá-lo. Mariana, por sua vez, não parava de registrar, captando cada palavra, cada golpe. "Este é o homem que destruiu a cidade", gritou ele, esperando que suas palavras ressoassem além do cemitério. Finalmente, o som das sirenes quebrou o caos. Antônio parou,
e olhou para a entrada do cemitério. As autoridades, previamente alertadas por Mariana, chegaram bem a tempo. Com as câmeras ligadas e os policiais armados, o prefeito não teve escolha senão se render. Jorge, encharcado e exausto, caiu no chão. A tempestade havia passado, mas ele sabia que as consequências daquela noite estavam apenas começando. A manhã seguinte ao confronto no cemitério, amanheceu com um ar diferente na cidade. A notícia da captura de Antônio espalhou-se rapidamente e as gravações de Mariana eram agora uma prova irrefutável da sua corrupção. A mala com dinheiro, exposta como prova, tornou-se um símbolo do sistema podre que Antônio construiu. Mas para Jorge, aquela manhã trouxe um misto de alívio e exaustão. Jorge e Mariana esperaram em silêncio dentro da cripta, os corações batendo em uníssono. Quando as lanternas começaram a iluminar a entrada, os dois se prepararam para o que estava por vir. "Este é o momento", sussurrou Mariana, ajustando a câmera. Jorge, armado apenas com uma pá, respirou fundo. Os passos se aproximaram e a figura de Antônio emergiu das sombras. Era isso que eu Sentado na soleira da sua cabana, Jorge observava como a cidade voltava gradualmente à normalidade. Alguns vizinhos, que antes o olhavam com desconfiança, agora faziam gestos de agradecimento à sua passagem. Porém, Jorge sabia que não havia o que comemorar. Ele havia perdido mais do que ganhado, e o peso do que havia acontecido ainda pesava sobre ele. Pouco depois, Mariana chegou, com um caderno na mão e um leve sorriso no rosto. "Não achei que você concordaria em falar comigo depois de tudo isso", disse ele, sentando-se ao lado dela. Jorge suspirou, olhando para longe. "Não sei mais o que dizer. Eu fiz o que tinha que fazer, nada mais." "O que você fez foi mais do que se esperava", respondeu Mariana, colocando o caderno sobre os joelhos. "Graças a você, Antônio está preso e a cidade tem a oportunidade de recomeçar." Jorge não respondeu imediatamente. Ela sabia que Mariana tinha razão, mas ainda sentia o peso da sua decisão de levar a mala. "Só espero que desta vez as coisas realmente mudem", ele murmurou. Com Antônio preso, as autoridades começaram a recuperar parte dos fundos desviados, incluindo as notas encontradas na mala. A imprensa, liderada por Mariana, transformou o caso num apelo nacional contra a corrupção. Seus artigos detalhavam não apenas os crimes do prefeito, mas também a bravura de um coveiro que, preso em uma teia de segredos, decidiu enfrentar seus próprios medos para expor a verdade. Na cidade, Jorge tornou-se uma inesperada figura de respeito, mas não gostava de receber tanta atenção. "Não sou um herói", disse ele a todos que o parabenizaram. "Eu só fiz o que era necessário." Mariana compreendeu a sua necessidade de permanecer nas sombras, mas também viu nele algo que o próprio Jorge não reconheceu: uma força que inspirou outros. Finalmente, um dia, Jorge tomou uma decisão. Ele colocou seus poucos pertences em uma mochila e caminhou uma última vez em direção ao cemitério. Ele olhou para as lápides e as criptas, os lugares que haviam sido seu refúgio e sua prisão. Antes de partir, deixou uma pá contra uma lápide, como gesto de despedida. Mariana alcançou a entrada da vila. "Tem certeza que quer ir embora?" ele perguntou, sabendo que a resposta era óbvia. Jorge assentiu. "Este lugar precisa de um novo começo, e eu também." Enquanto ele se afastava, Mariana o viu desaparecer no horizonte, com a câmera pendurada no pescoço e o caderno na mão. Ele sabia que a sua história não terminava aí, nem para a cidade nem para Jorge. A luta contra a corrupção que ambos iniciaram era agora de todos. O último artigo de Mariana terminava com uma frase que ressoaria muito além da cidade. "Às vezes, as sombras não escondem monstros, mas sim heróis que ainda não encontraram sua luz. Às vezes, as menores decisões podem desencadear as maiores consequências." Jorge descobriu que carregar um segredo não só pesa na consciência, mas também pode atrair as sombras da ambição e do perigo. O que você teria feito no lugar dele? Você teria devolvido o dinheiro inicial ou usado para mudar sua vida, independentemente dos riscos? A história nos lembra que a verdade, por mais aterrorizante que seja, sempre encontra uma maneira de vir à tona. Clique no vídeo que aparece na tela para continuar sua jornada de autodescoberta e refletir sobre como as decisões,
mesmo as mais difíceis, podem moldar nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever no canal para conhecer mais histórias que inspiram, intrigam e nos convidam a questionar o mundo que nos rodeia. Vejo você no próximo vídeo.